Hello, eu sou a Cir Fala galeraço, o Will aqui. e junto compomos o canal Giro Education. Neste vídeo veremos uma visão geral da biologia, o fenômeno da vida. No vídeo de hoje, vamos destrinchar para você o conteúdo sobre o fenômeno da vida, de forma simples, fácil e rápida. Para a parte 1 deste conteúdo, preparamos um slide bem simples, onde iremos abordar os seguintes tópicos, começando com organização da vida e transformações da matéria e energia. Antes de mais nada, você precisa entender que, além de toda a sua complexidade química, os seres vivos têm um nível de organização muito maior do que aquele encontrado na matéria bruta. E essa matéria é constituída por átomos que se reúnem formando moléculas. Com isso, chegamos no primeiro tópico do nosso vídeo, que é a organização da vida. Nos seres vivos, a organização da vida vai muito além do nível molecular. Uma enorme quantidade de moléculas inorgânicas e orgânicas interagem, formando a célula. E para você entender melhor sobre a organização da vida, você precisa aprender sobre a definição de células, que por sua vez é a unidade fundamental dos seres vivos, sendo que essa estrutura é capaz de nutrir, crescer e se reproduzir. A célula, como no caso das bactérias, só podem ser visualizadas por meio do microscópio. Além disso, você precisa entender também que existem organismos unicelulares e pluricelulares. No caso dos unicelulares, encontramos as bactérias e protozoários como exemplo. E os pluricelulares, temos os vegetais e os animais, como por exemplo, nós os seres humanos. Um fator interessante sobre a organização da vida é o trabalho em conjunto. Você sabia que as nossas células trabalham em conjunto? Por exemplo, quando pegamos um peso, usamos o nosso músculo, que é constituído por células. E nós humanos somos seres pluricelulares. Com isso, as células se reúnem em grupos, formando um tecido. Do mesmo modo, você pode perceber que uma única célula não seria capaz de proteger ou revertir toda a superfície do seu corpo. Para isso, são necessárias muitas células, formando uma camada protetora. As células que recobrem o nosso corpo constituem a epiderme, um tipo de tecido epitelial. Os tecidos podem se reunir formando os órgãos, que se organizam em sistemas. Assim, o encéfalo, a medula espinhal e os nervos formam o sistema nervoso, que é responsável pela coordenação entre diferentes partes do corpo e pela integração do organismo com o ambiente. Um conjunto de sistemas formam um organismo. O corpo humano, por exemplo, é formado, entre outros, pelo sistema nervoso, digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, genital, muscular e esquelético. E a organização dos seres vivos não termina com a formação de um organismo. Se considerarmos todo o sistema de vida no planeta, poderemos perceber graus ainda mais complexos de organização. Assim, indivíduos da mesma espécie agrupam-se em determinadas regiões, formando uma população. Uma população mantém relações com populações de outras espécies que habitam o mesmo local, formando uma comunidade. Uma comunidade pode ser representada pelo conjunto de todas as espécies que habitam determinado ambiente, como uma floresta ou uma lagoa. A comunidade influi nos fatores físicos e químicos do ambiente em que se encontra, como a chuva e a temperatura, e esses fatores também têm influência na comunidade. Desse modo, forma-se um conjunto constituído por seres vivos e fatores físicos e químicos, chamado ecossistema. Esse nível de organização pode ser exemplificado por uma floresta inteira, incluindo os seres vivos, o tipo de solo, de clima, a quantidade de água e por aí vai. A reunião de todos os ecossistemas do planeta forma a biosfera. E agora, vamos falar sobre transformações da matéria e energia. A maioria dos seres vivos obtém energia por meio de uma reação química entre a glicose e o gás oxigênio do ar. E essa reação tem como produtos o gás carbônico e a água. Nesse processo,
chamado respiração celular aeróbica, a molécula de glicose é decomposta, liberando energia. A energia dessa reação é utilizada em todas as atividades do organismo, como movimento, construção de grandes moléculas orgânicas durante o processo de crescimento ou de reconstrução do corpo, transmissão de impulsos nervosos e etc. Vou mostrar agora para você os 3 processos importantes que ocorrem nos organismos, iniciando com anabolismo, catabolismo e finalizando com metabolismo. No anabolismo, ocorre a construção de moléculas formadoras de parte das células, a partir de substâncias mais simples, e engloba as transformações de síntese ou construção. Já no catabolismo, é a degradação, é a quebra de substâncias mais complexas em outras mais simples, com liberação de energia, e ele engloba as transformações de decomposição. E no metabolismo, é o mesmo que transformar. É o conjunto de todas as transformações químicas do organismo. E agora vamos para a nutrição, autotrófica e heterotrófica. Quando falamos em nutrição, estamos falando em alimento e energia. Você sabia que, durante a respiração, uma planta consome, em média, 20 vezes menos oxigênio do que uma pessoa consumiria? Além da respiração, as plantas também realizam um processo que produz alimento. Ou seja, elas apresentam a nutrição autotrófica, que é produzir o seu próprio alimento. Por outro lado, nós e os outros animais precisamos obter o nosso alimento já pronto do ambiente, que é a nutrição heterotrófica. Na nutrição autotrófica, realizada apenas pelas plantas, pelas algas e por certas bactérias, o organismo é capaz de produzir a glicose a partir de substâncias inorgânicas que são retiradas do ambiente, como gás carbônico, água e sais minerais. As plantas fazem isso por meio de um processo chamado fotossíntese. Elas usam a energia luminosa do Sol, que é absorvida pela clorofila, produzindo glicose e liberando oxigênio na atmosfera. Os animais, os protozoários, os fungos e a maioria das bactérias não fazem fotossíntese. Esses seres precisam ingerir moléculas orgânicas prontas, que é a nutrição heterotrófica. Curtiu o conteúdo? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque a parte 2 desse vídeo está chegando. Até o próximo vídeo!